Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Iniciação à Doutrina Espírita da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. E o tema dessa noite é Reencarnação, capítulo 15º do livro da Teresinha de Oliveira, Iniciação ao Espiritismo. Então, como vocês podem observar em tela, o nosso tema Reencarnação está dividido em 3 tópicos. O primeiro, definição, conceito de reencarnação, diferenciando de outras ideias como metempsicose e ressurreição. Segundo, os objetivos da reencarnação, ou seja, para que reencarnamos, e as condições da reencarnação, onde reencarnamos, como reencarnamos e até quando reencarnaremos. E depois partimos para a conclusão das reflexões finais do estudo dessa noite. Convido a todos a fechar os olhos para fazermos a nossa oração antes de iniciar propriamente a nossa aula. Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, irmão maior, aos amigos, benfeitores, responsáveis pelo nosso grupo de estudo, procurar manter calmo os nossos pensamentos e o nosso coração, pedir a Deus que nos envolva nessa noite em amor, em proteção, que sejamos abertos para o tema e de que forma ele pode fazer uma grande diferença em nossas vidas. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. O tema dessa noite, reencarnação, é um dos fundamentos da doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita, como já foi falado em aulas anteriores, é uma doutrina filosófica com fundamentos científicos e consequências morais. Essa foi a definição dada inclusive por Allan Kardec, que foi aquele sujeito que organizou, codificou a doutrina espírita. Allan Kardec era o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que em meados do século XIX, um cientista, educador, passou a observar uma série de fenômenos espirituais que ocorriam ali na França. E ele foi definindo alguns princípios do Espiritismo. São vários, mas os 5 principais fundamentos da doutrina espírita. Primeiro, a existência de Deus, inclusive tivemos aula sobre isso. Depois, a imortalidade da alma, ou seja, os espíritos são criados em determinados momentos, simples e ignorante, com o objetivo de atingir a perfeição, mas não morrem, não desaparecem, são indestrutíveis. A pluralidade das existências, que é o tema dessa noite, pluralidade das existências, reencarnações, a pluralidade de mundos habitados, já conversamos sobre isso também, ou seja, existe vida em outros mundos, com evoluções diferentes em cada um deles. E a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses são os 5 principais fundamentos da doutrina espírita. E o terceiro item que vem em tela, que está em amarelo, pluralidade das existências, é justamente o tema dessa noite, que é a reencarnação. Mas por que pluralidade das existências? Significa que é diferente de uma única existência, são várias existências. Para refletirmos sobre a pluralidade das existências, eu proponho uma dinâmica no exercício que geralmente, quando a aula é feita presencial, nós reunimos as pessoas e fazemos essa brincadeira da construção do aviãozinho de papel. Isso é um trabalho que é feito em sala de aula, as pessoas realizam uma obra e a obra é justamente a construção desse aviãozinho de papel. E apesar de a aula ser online, podemos fazer isso junto. Então, quem quiser fazer, enquanto eu vou descrevendo essa brincadeira, essa dinâmica, peguem o papel e construam, façam um aviãozinho, não importa o modelo nem como. Essa é a obra de cada um de vocês da classe. Então, essa é a proposta. Vamos fazer um aviãozinho de papel, é a obra da nossa vida. Pegaremos
todo o conhecimento que acumulamos durante a vida, através da família, da escola, da vivência em sociedade, da relação com outras pessoas, tudo que nós aprendemos vamos colocar na construção desse aviãozinho. E esse aviãozinho, depois que terminar, que for feito, vocês coloquem o nome dele e vamos testar. Vamos ver se ele funciona. Essa é a brincadeira, ok? Então, com o papel na mão, faça o aviãozinho e vamos começar a brincadeira. Muito bem, feito o aviãozinho, lembrando que cada um recebeu uma folha de papel e cada um poderá usar o conhecimento que adquiriu ao longo da vida e tem a liberdade de fazer o avião como quiser, o livre-arbítrio. A forma de aferir o sucesso desse empreendimento, dessa obra, vai ser atirá-lo nesse cesto de lixo. Então imagine uma distância de 3 metros entre nós e esse cesto de lixo e eu vou lançar esse avião. E o objetivo é atingir o cesto de lixo. E é uma única chance, uma única oportunidade. Pode observar que nesse cesto de lixo tem o símbolo da balança divina. Então esse cesto nada mais é que o juízo final. Então aquela obra que eu realizei ao longo da minha vida, simbolizada por esse avião, que eu tive a liberdade de fazer como eu quis, agir como eu quis, vou ter que testá-lo agora. Isso é como se fosse o balanço, eu cheguei no final da minha existência e vou lançar. Se eu acertar o cesto de lixo, eu vou para o céu e poder aproveitar toda a felicidade para o resto da eternidade. Mas, se eu errar, eu vou para o inferno. Então, observe, uma distância de 3 metros, vamos ter uma única chance, uma única oportunidade. Quem acertar, vai para o céu. Quem errar, vai para o inferno. Essa brincadeira, quando é feita em sala de aula, a maior parte das pessoas erram. E os que acertam, acertam por sorte. Por que acertam por sorte? Porque se tivesse que repetir o intento, quando repetem, erram. Então vem a ideia seguinte sobre o confronto sobre a unicidade e a pluralidade de existência. Ou seja, eu ter uma única existência para chegar à perfeição ou ter várias existências para conseguir isso. Isso tem a ver com a justiça de Deus. Porque quantas vezes seria necessário para eu lançar o avião e conseguir êxito? Quantas vezes forem necessárias. E é isso que é a reencarnação. E o que é a reencarnação? Qual que é a definição de reencarnação? Se nós formos pesquisar, vamos encontrar várias definições, de acordo com a cultura, com o local, com a época, mas, sendo bem objetivo, em poucas palavras, reencarnação é retorno à vida corpórea. Após a morte, reencarnar é retornar à vida corpórea. Mas, dentro dessa ideia, houve alguns conceitos que diferem um do outro. Basicamente 3, que nós vamos passar aqui. Diferença entre reencarnação, metempsicose e ressurreição. O que é reencarnação, metempsicose e ressurreição? É a mesma coisa? São sinônimos? Vamos observar que não. Reencarnação é quando o espírito entra novamente na carne, né? Ele reencarna. Mas como que isso acontece? Através do fenômeno natural biológico. A concepção, né? O encontro do gameta masculino com o feminino, e ali se formará um embrião, um feto, e terá uma nova vida, certo? Depois, ao longo da vida, quando encerra aquela existência, a pessoa desencarna. Então, ao rompimento dos laços fluídicos que unem o espírito e o corpo físico através do perispírito, né? E depois, para voltar à vida, seria através de um novo corpo, a construção de um novo corpo. A metempsicose é diferente. A metempsicose, a pessoa volta à vida corpórea, mas não necessariamente no reino humano, alternando com o reino animal ou vegetal, voltando para o humano. Essa é a ideia da metempsicose, surgida no Oriente. Mas no Espiritismo a gente observa que isso não é possível. Por quê? A pessoa, o espírito, evolui, mas não retroage. A pessoa que conseguiu evoluir através das várias experiências, através da sua existência,
Ela nunca vai evoluir, nunca vai retroceder, não vai voltar a viver num mundo inferior, por exemplo, ou numa condição aquém do que aprendeu. Isso é mais ou menos quando uma criança está na escola. Ela pode até repetir de ano, ela vai se manter naquele mesmo nível de instrução, mas não vai voltar para as séries anteriores. Então, a mentepsicose não é corroborado pela doutrina espírita. A outra ideia é da ressurreição, principalmente na antiguidade, entre os judeus, que falava sobre a ressurreição, ou seja, volta à vida corpórea, o retorno à vida corpórea, mas no mesmo corpo que pereceu. Então, nós temos através da própria ciência, hoje a ciência física, que isso é impossível. A partir do momento que a pessoa morreu, que desencarnou, não vai voltar a ligar aquele espírito àquele corpo físico. Isso não é possível. Mas está lá na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E antes disso, ele, através dos seus milagres, ele ressuscitou 3 pessoas, o seu amigo Lázaro, a filha de Jairo, que era um ancião, um sacerdote, e o filho de uma mulher viúva da cidade de Naim. Então são passagens que nós encontramos na Bíblia em que dizem que essas 3 ou 4ª pessoa com Jesus teriam morrido e depois voltado à vida no mesmo corpo. No Espiritismo, no estudo do Espiritismo, a gente entende que não foi bem assim que aconteceu. Primeiro porque essas pessoas realmente não estavam mortas ainda, não tinham desencarnado. Elas passavam por uma situação de enfermidade, conhecida como catalepsia ou letargia, em que o seu corpo parece que está morto, né? Parece que houve a morte, né? Ou por uma rigidez, semelhante à rigidez cadavérica, ou aquela que não há rigidez, mas a pessoa fica no sono tão profundo que tem a aparência de morte. Mas o que aconteceu é que Jesus, com a sua envergadura moral, com o seu conhecimento, percebeu isso e, através do magnetismo, regularizou a situação desses organismos e, com a ordem, fez com que eles despertassem e voltassem para o estado normal. Então foi isso que aconteceu. Eles não estavam desencarnados, estavam no estado letárgico ou cataléptico. E no caso de Jesus, também ele reapareceu, mas não no mesmo corpo que havia tido naquele momento. Né? A sua reaparição foi não no mesmo corpo, mas através da evidência, né? Ou da aparição, ou da materialização. Isso difere da ideia de reencarnação. Então, tanto a mentepsicose quanto a ressurreição da carne não é possível. Agora, a ideia da reencarnação na carne, ou seja, ressurgindo um novo organismo, um novo corpo físico, aí sim. Mas também é impossível que o espírito que evoluiu até um determinado ponto, entrou no reino humano, não vai voltar a reencarnar em organismos inferiores, como é o caso dos animais e vegetais. A evolução ela é contínua, pode até estacionar, mas não vai retroagir. Reencarnação. Um breve resumo do que nós aprendemos até essa aula sobre reencarnação. Então, nós espíritos, em nossa origem, fomos criados simples e ignorante e com livre-arbítrio. Passamos anteriormente pelos reinos vegetal e animal como princípio espiritual, até que ele se individualiza e passa a reencarnar no reino hominal. E aí passamos a ter o livre-arbítrio, já não agimos ou não reagimos perante as situações simplesmente com o instinto, e sim com a liberdade de escolha, de decidir. Isso é o livre-arbítrio. Obviamente que o livre-arbítrio não é pleno, na medida que vamos evoluindo intelectualmente e moralmente, o livre-arbítrio vai aumentando, o uso do livre-arbítrio vai aumentando. Bom, fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de atingir a perfeição humana, porque perfeição divina, só Deus que é único. Já falamos sobre isso na aula O que é Deus. Bom, estando no reino nominal, passamos as primeiras reencarnações nos mundos primitivos. Lembra sobre isso, desse assunto, dessa questão falada no tema
os vários planos espirituais, os vários planos de evolução, os vários mundos em que habitamos durante a nossa evolução. O primeiro deles é nos mundos primitivos, onde ainda agimos bastante pelo instinto. Nesse momento, as reencarnações, elas são compulsórias. O que significa isso? Que antes de reencarnar, não participamos do plano reencarnatório, ou seja, por tudo aquilo que tivemos que passar durante a existência, quem escolhe, quem determina, é a espiritualidade conforme a nossa necessidade. Não temos ainda maturidade espiritual para escolher pelas situações que iremos passar. Evoluindo um pouco mais, se elevando, nós passamos a habitar um mundo de provas e expiações. Inclusive é o que nós estamos nesse momento, de acordo com o nosso nível de ser, o nosso nível de evolução. Aqui sim, as reencarnações, além de compulsórias, podem ser propostas de acordo com o amadurecimento, com o entendimento, com a consciência e com o mérito do espírito. Ele pode participar do seu plano reencarnatório. Evoluindo, nós vamos para um mundo acima desse, um mundo mais elevado, que é o mundo de provas e expiações. Aliás, mundo de regeneração. Saímos do mundo de provas e expiações e vamos para o mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, nesse plano, as reencarnações são todas propostas. Já trata de espíritos mais evoluídos, com condições de participar, de escolher as provas pelas quais vão ter que passar. E acima desse mundo, teremos os mundos felizes e celestiais. Não há mais reencarnações obrigatórias, né? Aqui a reencarnação é livre, não tem a necessidade de continuar reencarnando no mundo corpóreo para evoluir. Continua evoluindo sim, mas sem necessidade de reencarnar no plano físico. As reencarnações aqui são livres, geralmente para cumprir missões para o alavancamento da evolução dos seres que ainda estão nesse orbe terrestre. Lembrando que em todas essas passagens, desde o momento que é criado o simples ignorante até chegar à perfeição, a evolução pode ser mais rápida ou mais devagar, de acordo com o que o espírito se esforça para isso. Na medida que ele vai trabalhando, vai focando mais na sua reforma íntima, ele vai se elevando mais rápido, vai adquirindo mais méritos e podendo habitar em mundos superiores mais felizes. Objetivos da reencarnação. Para que reencarnamos? Qual o objetivo de reencarnarmos inúmeras vezes? Bom, a primeira coisa é a evolução, né? Inclusive, Kardec dizia o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda, evoluir sempre, tal é a lei. A lei da evolução se perfaz através da reencarnação, então através das diversas reencarnações, das diversas oportunidades de viver novas experiências, de refazer e consertar erros do passado. Nem aquela história do aviãozinho que nós falamos, né? Se eu tiver mais oportunidade de fazer aviões melhores, mais aperfeiçoado e desenvolver a técnica de lançamento, eu vou aperfeiçoando e uma hora eu vou ficar perfeito, ou seja, o aviãozinho vai ser tão perfeito que toda vez que eu atirar eu vou conseguir acertar dentro do cestinho do lixo. Mesma coisa com relação à vida. Eu vou me depurando, vou eliminando meus defeitos, as minhas más inclinações, como orgulho, como egoísmo, a vaidade, a raiva e assim por diante, e eu vou tornando um espírito mais puro. Então, o objetivo da reencarnação é a evolução. Outra coisa é a questão da cocriação. O que é a cocriação? Bom, o Criador é Deus. Deus criou tudo, né? A matéria e os seres inteligentes que somos nós. Então, Deus trabalha o tempo todo, Deus labora, e nós somos colaboradores, co-criadores, nós participamos dessa criação. Então, todo o universo está em desenvolvimento, está em evolução. Então, Deus criou e está gerenciando, coordenando essa evolução, e nós participamos dela. Podemos participar de maneira inconsciente, até durante ainda o estágio no reino vegetal e animal. Claro que isso acontece de maneira inconsciente, essa participação, como também quando adentramos no reino nominal. Ainda que vivemos de maneira adormecida, com a consciência adormecida, podemos colaborar com essa criação.
Então, todos os seres vivos participam da cocriação do universo, do mundo, da vida. E é claro que quanto mais nós evoluímos intelectual e moralmente, participamos de maneira mais consciente da evolução do nosso universo, do nosso mundo. Então somos co-criadores. E através da reencarnação participamos dessa atividade, desse compromisso. Outra razão pela qual reencarnamos é a expiação. O que é a expiação? É o resgate dos erros do passado, resgate dos erros pretéritos. Esse assunto já foi conversado, já foi discutido na aula sobre causa e efeito, lei de causa e efeito, lembra? Então, nós temos liberdade de plantarmos o que quisermos, mas temos a obrigação de colher o que plantamos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas ações têm consequência. E a consequência pode ser boa ou má, de acordo com a ação que foi realizada. Quando cometemos faltas, cometemos erros, quando agimos maus, nós criamos esses débitos e eles têm que ser saudados. Geralmente, vamos resgatar e às vezes com dor, mas quando de forma inteligente, com amor. Então, a ação no bem, a caridade, a evolução faz com que paguemos esse débito não com dor, mas com amor. E isso se faz através da reencarnação e das provas, né? Então, nós reencarnamos para sermos provados, ou seja, recebemos uma lição, aprendemos, vamos verificar se aprendemos mesmo. Então, passamos por provas para aferir se houve realmente esse aprendizado, se conquistamos essas virtudes, se temos méritos para habitar mundos melhores, assumirmos mais responsabilidades espirituais. Então, reencarnamos para quê? Para passar por provações também, adquirindo mais experiências. Então, entendam bem que a reencarnação não é um castigo. Nós não reencarnamos para ser castigados, ainda que tenha cometido uma série de erros. A reencarnação, sim, é oportunidade renovada de reconciliação, de aprendizado. E essa questão de castigo já foi falado na aula sobre a lei de causa e efeito, que Deus nos castiga. Nós somos responsáveis por o que fazemos, por o que deixamos de fazer. Então, isso se verifica através das reencarnações. Tudo aquilo que eu fiz no passado, eu colho hoje. E se eu quero ter um futuro melhor, um futuro mais feliz, eu passo a plantar ou passo a ter atitudes melhores hoje. Então, é mais importante do que se preocupar, o que eu vou colher no futuro, como que eu vou resgatar meus erros, é se preocupar o seguinte: deixa eu fazer um plantio bom, deixa eu agir bem no presente para ter um futuro mais feliz. Condições da reencarnação. Quando vamos reencarnar, de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos reencarnar em certas condições. Primeira delas, aonde vamos reencarnar? Qual o local que vamos reencarnar? Vou reencarnar num mundo apropriado ao meu grau evolutivo, ou seja, de acordo com o meu nível de ser, o meu nível de evolução espiritual, eu vou reencarnar num mundo, num local apropriado a esse nível. Então, se eu estou um espírito ainda imperfeito, eu vou reencarnar em mundos onde eu serei provado, onde eu passarei por expiações ou até por missões. Então, eu vou reencarnar num plano, por exemplo, ou num mundo primitivo, ou no mundo de provas e expiações, porque eu só vou habitar o mundo de acordo com o meu nível evolutivo, a não ser que eu seja um espírito que tem uma elevação maior e reencarno para cumprir uma missão. Não é nem para espiar e nem para ser provado. E essa missão sempre está ligada, sempre está associada a colaborar com a evolução dos demais espíritos, para alavancar a evolução espiritual, por exemplo, desse orbe terrestre, que essa foi uma missão de Jesus, que era um espírito puro, um espírito elevado, e reencarnou aqui não para espiar nem para ser provado, mas para realizar uma missão. Esse é um exemplo.
ou eu vou reencarnar em mundos superiores se eu progredir, se eu evoluir. Então, o local que eu vou reencarnar é um local de acordo com o meu nível evolutivo. Ainda sobre as condições em que reencarnaremos. Logo no slide anterior, nós falamos sobre o local, que nós reencarnamos no mundo apropriado ao nosso nível evolutivo. De acordo com o nível evolutivo, vou habitar um mundo associado a esse entendimento, a essa consciência. Agora vamos ver em que circunstância iremos reencarnar. Como iremos reencarnar? Se eu pudesse escolher, o que eu escolheria? Nascer bonito, saudável, rico ou mal acabado, sem saúde, sem riqueza? É bom lembrar que o espírito encarnado tem uma consciência diferente de quando está na erraticidade, de quando está se preparando para reencarnar, quando está programando a sua reencarnação. Quando o espírito está programando para reencarnar, ele sabe realmente o que ele precisa aprender. Então, a circunstância em que iremos reencarnar vai ser conforme as necessidades de aprendizado que temos. Então, podemos, uma hora, estar reencarnando como ricos, hora como pobres. Uma hora saudável, uma hora com uma série de limitações, enfermidades físicas, mentais, perturbações espirituais. Então, tudo isso é de acordo com a nossa necessidade. Então, pode observar que ao longo das reencarnações, nós vamos passar por todas essas experiências. E, de acordo com elas, ir adquirindo mérito para habitar aqueles mundos melhores. Mas não é o que eu quero, não é o sentimento do ego, do orgulho, do egoísmo que escolhe as provas, as expiações, as circunstâncias, e sim a necessidade do espírito. Lembrando aí como exemplo, o que poderemos aprender quando reencarnamos para passar pela prova da riqueza? A prova da riqueza também é mais difícil, ou pode ser mais difícil que a prova da pobreza, porque é na riqueza que vamos testar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. É quando temos poder, como temos riqueza, dinheiro, que mostramos quem somos. Seremos pessoas humildes ou pessoas que se aproveitam do próximo, que não pensam no outro, só pensam em si mesmo, em satisfazer as suas necessidades. Já, por outro lado, podemos passar, em algumas circunstâncias, pela prova da pobreza. E o que deveremos aprender, o que teremos para aprender na prova da pobreza? A resiliência, a paciência, a força de vontade. Então, são exemplos que circunstâncias diferentes nos traz oportunidade de aprendizados, de desenvolver virtudes diferentes. Então, com relação às condições da reencarnação, nós já entendemos que o local onde eu vou reencarnar vai ser de acordo com o meu nível evolutivo. Eu vou reencarnar no mundo primitivo, de provas e expiações, ou mundo de regeneração, mundo feliz. Então, de acordo com o meu nível evolutivo, eu vou encarnar no mundo apropriado. Com relação à circunstância, nascer pobre, rico, saudável, doente, também vai ser de acordo com o nosso aprendizado. Mas quantas encarnações serão necessárias para eu atingir a perfeição? Quantas vezes eu precisarei reencarnar? Então, não existe um número exato que nós teremos para atingir a perfeição. É claro que de acordo com cada mundo, nós teremos, a espiritualidade nos colocará um certo limite. E se nós não atingirmos aquele nível de evolução, seremos levados para um mundo apropriado à medida que aquele mundo evolui. Então, vamos supor que eu estou no mundo de provas e expiações, e esse mundo está passando para um mundo de regeneração, e eu não adquiri méritos, não desenvolvi virtudes para habitar esse mundo, eu vou ser colocado em outro mundo de acordo com o meu nível de ser, ou ir para um outro mundo cuja evolução estará em provas e expiações. Lembra da história dos exilados de Capela? Aquele pessoal, aquele conjunto de espíritos que foram trazidos para a Terra, no momento em que a Terra era um mundo primitivo. Então eles não tiveram méritos para continuar evoluindo naquele mundo, foram trazidos para cá e colaboraram com a evolução dos seres que estavam aqui. Mas quantas serão necessárias para atingir a perfeição?
eu terei quantas encarnações foram necessárias para atingir a perfeição. O número de oportunidades que eu precisar, de chances que eu precisar, eu terei. É como a história lá do aviãozinho, lembra? Para eu atingir a perfeição de fazer um avião totalmente correto, a dobradura, que tem aerodinâmica, para atingir o cesto, em todas as vezes que eu lançar, eu vou precisar de treinar bastante. Então, toda a evolução do ser, do espírito, realmente é lenta, é trabalhosa. Mas o ritmo que ela vai correr, se ela vai ser mais rápida ou mais lenta, vai ser de acordo com o uso do nosso livre-arbítrio. Se eu focar, se eu empreender mais na minha reforma interior, se eu for me transformando, me purificando, eliminando o orgulho, o egoísmo, o ódio, a inveja, eu vou me tornando um ser melhor e vou galgando essa escada evolutiva, até o momento eu me transformar num espírito puro e não precisar mais reencarnar no mundo corpóreo. Continuarei evoluindo, mas num nível tão alto, num patamar tão alto, mas que não é mais necessário encarnar aqui no plano físico. Porém, é bom lembrar, é bom entender que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia absoluta, infinita, nos dá tantas quantas forem necessárias as oportunidades para atingir a perfeição. De uma encarnação para outra, mantemos a mesma aparência? Então, eu reencarnaria com a mesma aparência física que eu tive numa existência anterior? Não, não é assim que acontece. Cada corpo que é criado é um corpo diferente. O espírito continua o mesmo. O que vai acontecer é que o espírito vai imprimir nesse novo corpo as suas características, as suas virtudes, a manifestação do seu caráter principalmente. Então, não vamos trazer a mesma aparência física, mas sim as manifestações do nosso caráter, da nossa personalidade, de como o espírito é. É claro que de uma existência para outra, ele também pode ter evoluído. Então, se ele é mal, orgulhoso, de repente, na próxima ele vem mais bondoso, mais humilde, mais caridoso. E isso vai fazendo com que essas manifestações se alterem. Mas um exemplo disso é no romance espírita há 2000 anos, que conta a história do senador romano Públio Lentulus, que é um senador que viveu na época em que Cristo estava aqui reencarnado, conheceu Cristo, conversou com Cristo, aliás, escreveu uma carta descrevendo como que era Jesus na época e mandou para o imperador romano. Essa carta, ela existe, talvez seja a única prova documental da existência de Jesus, né, em termos formais, mas conta a história desse senador, que naquela época ele era um senador romano. Ele desencarna e volta 50 anos depois de ter desencarnado, ele volta como um escravo judeu que se converteu ao cristianismo. Então, numa existência, era um senador, uma pessoa poderosa, e na próxima volta numa situação de subalterno, de escravidão. Então, quando eu leio os dois livros, os dois romances, primeiro há 2000 anos, depois o outro livro, 50 anos depois, a gente vê que ele está numa condição social bem diferente. Numa era o senador Públio Lentulus, na próxima era um escravo chamado Nestório. Era uma condição social diferente, mas os valores que ele traz de justiça, as qualidades que se vê em Públio Lentulus, se vê também em Nestório. É muito interessante isso. Então, fisicamente mudou, mas o caráter continuou ainda bastante semelhante e denotando já inclusive uma evolução pelos sofrimentos que passou, pelas experiências que passou. Então segue a dica aí, romance espírita há 2000 anos e depois 50 anos, que conta a história de Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico. Então ele conta essas passagens na época que esteve encarnado e como que não se manteve a aparência física, mas sim a manifestação do caráter, da personalidade, principalmente no seu semblante, no seu jeito de ser. Bom, vamos chegando ao final da nossa aula e concluir o assunto sobre a reencarnação.
o porquê da reencarnação, as condições que reencarnaremos, mas para entender o porquê, o que significa a reencarnação, podemos fazer a seguinte pergunta, a seguinte indagação: Deus nos criou para quê? Deus nos criou para sermos perfeitos e felizes. Então, como um Pai bondoso, Ele quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, e para isso Ele nos deixou a liberdade de escolha e para que possamos conquistar os nossos próprios méritos para viver em mundos melhores, né? No reino de Deus. E a reencarnação, dá para entender agora, que ela é sinônimo de justiça divina. Então, o Pai, o Criador, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele dá tantas oportunidades que necessitarmos para chegarmos à perfeição, para chegarmos à felicidade plena. Então, essa é a razão da reencarnação. Entendemos que a reencarnação, o Espiritismo nos mostra que não viemos reencarnar para sermos punidos, e sim com oportunidade de aprendizado, de elevação, de reconciliação, para aprender a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão e o amor. Esse é o objetivo maior da reencarnação. Faremos agora a nossa oração para encerrarmos a aula e depois abriremos para perguntas e respostas através do nosso grupo de WhatsApp. Então, mantenhamos a sintonia com a espiritualidade amiga. Agradecemos pela noite de hoje, pela oportunidade de aprendizado que vem através da doutrina esclarecedora e consoladora que é o Espiritismo. Nós trazemos informações importantes para sabermos quem somos, não só como seres humanos, mas como seres espirituais, por que estamos aqui, para que fomos criados, qual que é o objetivo de Deus para nós, que é chegar à perfeição, chegar à felicidade, através dos nossos esforços. Temos a liberdade através da lei do livre-arbítrio. Então, e esse esforço, nessa caminhada, não estamos sozinhos, temos toda a plei de espíritos a nos amparar, temos Jesus como exemplo vivo do anelo maior, do objetivo espiritual a atingirmos. Então, agradecemos a Deus por essa noite, pelo tema que foi apresentado, que nos faz refletir, pela reunião de todos, ainda que de maneira remota, e estarmos ligados com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, os mesmos objetivos. Obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. E vamos lá para as perguntas e respostas através do nosso grupo de WhatsApp. Este é um resumão da nossa aula. Para quem quiser depois anotar ou dar um print, é uma sinopse da aula de hoje. Então, a reencarnação, que é retorno à vida corpórea, diferenciação de metempsicose e ressurreição, que é um tipo de sono patológico, como a catalepsia e letargia, a reencarnação, o objetivo, condições que reencarnaremos. Os objetivos para quê? Evolução, progredir sempre, cocriação, expiação, resgate de erros pretéritos, provação, adquirir experiência. Sendo assim, reencarnação não é castigo, e sim oportunidade de aprendizado, de evolução. As condições que reencarnaremos. Local onde? No mundo apropriado ao nosso grau evolutivo. Se temos progresso espiritual, reencarnamos em mundos superiores. Se não temos ainda esse progresso e somos espíritos imperfeitos, reencarnamos em mundos inferiores para passar por expiação, por provas, ou viemos para cumprir alguma missão associada ao alavancamento da evolução dos outros espíritos ainda aqui. Quantas vezes forem necessárias para chegar à perfeição? Como, em que circunstâncias? Conforme a necessidade de aprendizado. Posso vir pobre, rico, poderoso, ou escravo, sadio ou deficiente. A argumentação sobre a reencarnação será passada na próxima aula com o professor Pim. O aspecto filosófico, científico e religioso da existência
da reencarnação, mas para que Deus nos criou, para sermos felizes e perfeitos. Sendo assim, a reencarnação é sinônimo de justiça que nos dá tantas oportunidades quando forem necessárias para chegarmos à felicidade plena, para ganharmos o reino de Deus, que é a perfeição, a purificação do espírito.